pessoal! Estamos começando mais um Wineverso, seu podcast do mundo do vinho. Agora também em versão de vídeo, o famoso videocast, não é mesmo? Agora é o seu videocast do mundo do vinho. Eita, olha só que maravilha! Olha Com só. minha co-host, Isabela. Olá. E minhas convidadas maravilhosas, Cibele, Marina. Para falar de um assunto que ainda gera assunto. Um assunto que gera assunto. Polêmica! Eu acho que para além da polêmica, é uma surpresa. Também acho. Porque eu preciso refrigerar meu vinho E eu acho que é aquela frase, o óbvio precisa ser dito. o tempo inteiro. Porque eu escuto muito e eu respondo muito sobre temperatura do vinho. Às vezes uma pessoa vem fazer uma reclamação de um vinho específico e eu peço para perguntar qual foi a temperatura que a pessoa consumiu. E a pessoa me fala, na temperatura ambiente, onde meu vinho estava guardado. Eu peguei e abri e consumi. Aí eu vou lá, olha, a pessoa, sei lá, tá no Rio de Janeiro, na capital. Aqui né? em Vitória, uma vez, a temperatura ambiente estava 40 graus. Exato. E aí, o que esperar de um vinho numa temperatura errada para consumo? Quando a gente fala errada, gente, assim, longe de mim dizer o que é certo e errado para você consumir. Se você quer consumir na temperatura ambiente, ok. Se você quer gelar ele quase 0 graus, ok também. Mas a questão é que o vinho, ele tem algo a te apresentar, a falar para você, nos aromas e no paladar. E a temperatura de consumo adequada vai possibilitar que essas características organolépticas, os aromas, os sabores desse vinho, se apresente melhor para você e você tenha um equilíbrio maior para o consumo desse exemplar. Eu acho que quem tá vendo aí viu até a cara que eu fiz pro organoléptica. Que é isso? São as características, os compostos do que estão presentes no vinho e que vão abrir aromas específicos para aquele exemplar, como também vão se apresentar em características gustativas. Tanino, as questões substanciais do vinho, a acidez, o açúcar residual que a gente pega no dulçor, tudo isso vai aparecer no paladar, como também as características que aparecem nos aromas. Exatamente. Então, para toda essa experiência, a gente precisa de uma temperatura adequada, senão coisas aqui vão se perder. Não Pra é ela mesmo? se mostrar, né? A gente precisa mostrar e eles Ela vão se perder. mostrar de característica. E uma questão, quando o vinho tá muito quente, alguma coisa vai se sobressair. Temperatura ambiente Brasil. Pensa aí, você tá aqui no Brasil, país tropical. Nossa, pelo amor de Deus, aqui em Vitória. Temperatura ambiente Estado Brasil, tropical. gente. A gente tá falando acima de 20 graus, pelo menos. Pelo menos, o ano inteiro. Mora em tal lugar, faz -2. Rio Grande do Você é Sul. exceção. Alô, Rio Grande do Sul. E outra, você nem é país tropical. Não, é isso, Desculpa né? A aí. gente fala Brasil, país tropical, mas a região sul do país, o extremo sul de São Paulo já pro sul do país, é subtropical. Né? E não é o Brasil inteiro. E, tô aqui numa região de alta altitude. Gente, exceções. Para toda regra, há exceções no Brasil, que é um país continental, temos exceções. Mas, no geral, o Brasil, a gente tá o quê? Em temperatura média de 20 graus para cima. A partir de 20. A né? partir de 20. O ano inteiro. Né? O nosso inverno é um frescor, não é bater o queixo o tempo inteiro. Sim. O que fazer, então, com vinho nessas condições naturais, que é a condição Brasil? Eu percebo que quando eu tomo um vinho muito quente, eu sinto muito a presença do álcool. Eu sinto até que, sei lá, bate até mais rápido. Dá uma brisa. Ó, O mundo gira um pouquinho, o né? mundo gira. Coisas diferentes Eu bebo acontecem. menos, eu passo mais mal, eu sinto mais calor. Sim. Porque o álcool, ele é o primeiro a aparecer. Tanto nessa pessoa, a pessoa coloca no nariz, eu só sinto álcool. Só tô sentindo álcool. Alô, você que leva um malbecão pra praia, 40 graus, 14,5 de álcool. Irmão, na segunda taça o mundo vai girar. Vai capotar. Vai capotar. Ele não gira, ele capota. É isso aí. Com certeza. E na boca também vai acontecer isso. Você vai ter essa percepção de álcool maior no paladar. E não só o álcool, o vinho fica mais amargo. Ele dá até pro vinho branco, ele fica até meio azedo, assim. Ele fica desagradável. Mas uma experiência... Ai, difícil. desculpa. Não, ele fica difícil, pesado. Eu acho que uma experiência muito legal que eu já fiz e eu recomendo todo mundo a fazer em casa. Pega o mesmo vinho. Você deixa numa temperatura um pouquinho mais geladinho
temperatura correta de serviço. Então, se for um vinho tinto, um país tropical, meia horinha antes na geladeira, você tira na hora de servir na taça, vai sofrer um choque térmico, vai ficar numa temperatura legal para você entender o vinho, sentir os aromas e perceber o vinho. E pega o outro vinho e abre na temperatura ambiente. Pode ser o tinto ou pode ser o branco também. Com certeza. Para você entender exatamente o que a gente está falando. A diferença e como isso importa. Como eu já escutei muitas vezes em treinamento, degustações. Nossa, eu já provei esse vinho. Mas na temperatura que eu provei, eu não gostei. E hoje eu tô gostando. Ou então a pessoa não sabe nem que é por causa da temperatura. Sim. Tipo, ó, hoje esse vinho tá agradável. Não é que hoje tá. É que ele tá sendo servido numa temperatura correta. Mais Eu tenho adequada. muitas perguntas. Vai, a hora é agora. Existe Estamos uma... sedentos. Existe uma forma de gelar o vinho mais rápido? É colocar direto no freezer? Ou colocar na geladeira e esperar o tempo dele? E aí? Ou colocar num balde de gelo? Não, tem várias possibilidades. A pessoa pode ter uma adega climatizada em casa e deixar o vinho na temperatura adequada ao longo do tempo. Você pode simplesmente optar, não tenho adega climatizada, vou consumir, igual a Sibeli falou, bota meia hora no congelador e abre a garrafa. E ainda digo, mas vai gelar demais. Antes o vinho mais geladinho, que vai adequando a temperatura na taça, do que um vinho quente que só vai ficar mais quente na taça. Então você não vai estragar o seu vinho se ele gelar um pouquinho mais, né? Porque ele vai trocar calor aqui com o ambiente, ele vai chegar na temperatura adequada dele de consumo. Mas também tem a opção do baldinho de gelo. Eu acho que pros refrescantes, que a gente fala branco, rosé, espumante, é sempre legal ter um baldinho de gelo para acompanhar. Ou você toma ele deixando ele na geladeira, pra ele não perder muita temperatura. Exato. Porque Sabe uma dica legal? Esse negócio quando a gente fala balde de gelo. E eu vejo muito em restaurante, né? A pessoa vem, coloca só no gelo e acabou. Põe um pouquinho de água. Uhum. sim, a água né? é essencial. Você coloca um pouquinho de água ali no balde. E não, isso é dica de cachaceiro. Mas assim, é pra realmente gelar mais Daqui a rápido. pouco ela vai mais falar rápido. pra jogar sal e álcool. É a próxima dica. A próxima dica é exatamente essa. E gela mais rápido. Presta atenção, ela vai falar. Física, Maria. Física, mas assim, uma dica além do álcool e do sal é você também. Eu faço muito isso com long neck. É você tampar long neck com guardanapo, molhar e guardar no freezer. Funciona super. Girar o vinho também funciona, né? No balde de gelo. O que acontece? Quando você coloca ele no balde de gelo, a parte que tá ali no gelo vai ficar mais gelada do que aqui em cima. Então é legal você dar uma sacudidinha no vinho. Não é Não é um saculejo, dá uma viradinha só pra ele se entrosar ali dentro, ficar tudo geladinho Se igual. for espumante, não. Por favor. Não, se for espumante, você espera uns 10 minutos pra abrir essa garrafa. Pelo porque amor de Deus. Ela vai explodir. Temos vídeos bons disso. Boas orientações. Exatamente. Mas eu acho que nos refrescantes é legal ter sempre ele mais geladinho, mais fresquinho. E aí, o que acontece se você gelar demais? Eu fiz isso outro dia com rosé, até mudei pra Tami. Eu congelei um rosé. Você congelou. Tadinha, foi tão engraçada a reação dela. Foi, gente. Então, amigo, o que eu faço? Eu falei, faz um frosé. Gente, foi tão triste. Passou da hora. Passou da hora. Realmente, congelar não é legal, gente. Porque como qualquer alimento, né? Porque o vinho também é um alimento, né? Como qualquer alimento, se você congela e degela, você tá perdendo ali muitas características nesse ato de congelar ou degelar. Se aconteceu com você essa história horrível, coitada, de congelar, aproveita e faz um drink. Você vai beber também, né? Acontece de beber. Mas assim, nem tudo tá perdido. A orientação que eu dei pra Isa foi o seguinte: Isa, reaproveita. Bota esse vinho na forminha de gelo, congela, bate, faz um frosé, vai ficar maravilhoso. E foi um sucesso com os meus amigos. Faz um frosé, vai ficar maravilhoso. E vou ser bem honesta aqui. E aí vai vir a polêmica. Ih, eu já sabia. Eu tava esperando. Você tava esperando? Eu tava. Eu discordo da Tami. Eu já não acho que a gente perde. Olha. Eu acho que quando você congela o vinho, o que pode acontecer é que você para algumas características químicas do vinho ali dentro. Você só espera ele voltar na temperatura correta e você consegue tomar. Tanto que isso é uma dica boa, por exemplo, se você abrir um vinho e você não vai terminar ele. É melhor você congelar do que guardar na geladeira. Aí, Você aprendendo. pode fazer, inclusive, essa dica. Não, eu não acho que é nem aprendendo. Eu gosto muito de, pontos de vista diferentes. Sim. Porque tem gente que fala, não, mas, eu senti o vinho mais aguado. Eu senti que perdeu um pouquinho no olfato. É porque ele ainda não chegou, ele descongelou, mas ele ainda não chegou na temperatura que deveria.
Ele ainda tá muito gelado. E quando ele tá muito gelado, você realmente não sente nada. É igual ele tá muito quente. São os extremos. Tá muito gelado, tá muito quente. Muito gelado, ele vai anestesiar suas papilas. Isso, né? exatamente. A gente acaba não sentindo nem os parece aromas, que é água, nem os né? sabores. Fica aguado. Ele fica numa Você não sensação tem a aguada. percepção, você não tem aquele prazer de degustar o vinho, né? Uhum. Muitas vezes a gente toma cerveja muito gelada. E não fica agradável. Mas essa é a questão. Não é sobre estragar o vinho. As pessoas acham congelou e estragou. Não, você não estragou. Você mudou o vinho. Na minha percepção, você muda o vinho. Você muda. Você muda o estado dele de líquido para sólido. Você Sim. muda o vinho. Inclusive, é uma das poucos caminhos onde o álcool congela. É no vinho. Se você coloca um gin no congelador, ele não vai congelar. Se você bota uma vodka no congelador, ela não vai congelar. Mas no vinho ainda esse álcool congela. Tal qual cerveja também congela no congelador, né? E isso vai ter as alterações, mas não significa que você vai estragar esse exemplar. Você consegue continuar consumindo ele, entendeu? E eu tenho uma outra dúvida também. Esse é o podcast Dúvidas da Isabela. Vai lá. Tem temperatura ideal para cada tipo de vinho? Então, para o vinho tinto, uma temperatura ideal. Para o espumante, uma temperatura ideal. Para os vinhos rosés e brancos, outros. Com certeza. Tem sim. E aí, quais são? A gente tem possibilidades. Quando a gente fala um vinho branco, assim, no geral um vinho branco leve, a gente tá falando de um vinho mais simples de ser degustado. Então, ele mais resfriado, é mais agradável. Eu digo ali em torno de uns 7 graus, mais ou menos. Ou não passa muito de 8, não. Porque ele é um vinho mais simples, mais delicado. Então, ele se valoriza estando mais fresco. Exatamente. Diferentemente de vinhos brancos mais encorpados, em que eles não se valorizam tão bem refrescados. Então, eles lá em torno de 10 graus, entre 10 e 13 graus, como o Chardonnays, que passam muito tempo em barrica. Ele não se valoriza estando muito gelado. Ele precisa estar numa temperatura mais amena. Então, congelar ele. Congelar ele, você vai perder as características dele. Você não vai estragar ele, mas você vai perder o que ele te mostra melhor entre 10 e 13 graus Celsius. Aí você vai falar assim, como é que eu sei que eu cheguei nessa temperatura? Se você não tem o termômetro, né, que é profissional do vinho, pra te falar, simplesmente põe meia horinha. A dica da meia horinha. A dica da meia horinha, sabe assim? Coloca ali, depois você vai percebendo no vinho, porque ele vai mudar. Assim como o vinho vai abrindo em taça, vai mudando em taça, é a mesma coisa com a temperatura. Eu ainda sou mais fã, como você falou, do vinho tá mais gelado, e aí ele vai esquentando, do que o vinho quente. Porque o vinho quente você não consegue sentir. E o vinho branco quente, você acha até que ele tá com desvio de qualidade. Exatamente. Ele tá azedo, ele fica nessa percepção azeda. Eu sinto gosto de vinagre mesmo. Ele fica nisso, você precisa refrescar. E a mesma coisa com, vamos lá, um espumante. A gente orienta em torno de 6 graus, mas um espumante mais encorpado, um pouquinho acima. Um rosé em torno ali de 7 a 9 graus, a depender do rosé. Mas como eu vou saber disso? Resfria ele. Resfria. E sirva a sua taça. E aí, vou trazer uma outra polêmica. A gente aqui no Brasil, eu estive em Champagne, sei que Tami vai querer falar disso em algum outro Calma que vai chegar. E uma das coisas que eu percebi muito, além de ser muito cultural, né, que é muito interessante, adoraria acordar e ficar tomando champanhe. Quem sabe um dia... Sonhar não custa, não né? custa. Estamos prontos. Estamos prontas. Mas assim, eles não tomam champanhe muito gelado. Isso para eles, de colocar no congelador, de colocar num baldinho de gelo, não é o perfil. Eles provam o champanhe na temperatura ali entre 8 a mais ou menos uns 12. Porque o champanhe, ele é um espumante mais encorpado. Isso. E para você entender as características que ele vai te passar, realmente você precisa que ele esteja numa temperatura diferente. Então, foi uma das coisas engraçadas que minha mãe achou estranho. Nossa, mas esse champanhe aqui tá quente. Não, não está quente. É que você tá acostumada a tomar trincando. Exatamente. E aí, você chega lá, você tem esse meio que choque de realidade, mas que é muito interessante para nós, profissionais. A percepção aumenta muito, né? Muito, muito. Incrível. Mas a gente tá falando de um espumante que é mais estruturado também, mais encorpado. Um champanhe que, com pouco tempo de amadurecimento, tem o quê? 15 meses em garrafa, né? O mínimo. Então, a gente tá falando de um outro estilo também. Temos a questão dos estilos dentro dos vinhos e a temperatura mais adequadas. Mas, assim, no geral...
Quando a gente pega um espumante mais simples não é inferior, porém de proposta, que passa pelo método Charmat mais simples mesmo, ali em torno de 6, 7 graus, ele vai servir maravilhosamente bem. Inclusive, Gluti-gluti. Nossa, perfeito! Não só para welcome drink, mas para você tomar como aperitivo, harmonizar comidas mais leves. Está numa festa. Café da manhã. Mimosa. Brunch. Um brunch. Assim, pra mim, amo. Mas pra ser sincero, eu prefiro até o champanhe mais gelado. Lá, eu tava tomando, ok, entendi a Falando em proposta. champanhe, beba na temperatura de champanhe. Sem Na nenhum sua problema. Mas é óbvio, você Sem vai chegar nenhum pra um francês problema. e Fala, vai... não gostei do Ó, seu jeito, não. Essa temperatura aqui não tá legal. Eu não sou louca, né, minha filha? E se, Mas na minha casa… Minha casa e minhas regras. e se você chegasse pro francês e colocasse uma pedra de gelo? Nossa! Agora Ela eu que não trouxe a estaria nem aqui. polêmica. Ela não estaria nem aqui pra contar pra você o que ia Eu vou te acontecer. falar que ainda o francês, ele ainda consegue admitir mais isso do que o italiano. O italiano, se você fizer isso, minha filha, é igual cortar um macarrão. É uma heresia. É uma heresia. Mas afinal, é errado colocar pedra de gelo no vinho? Nada é errado. Não, Nada é errado. Calma uma que eu vez… não esperava essa Mas resposta. peraí. Não, vamos lá. Nada é errado. Cada... Uma vez que… Cuidado com isso. Uma vez que… O vinho é seu. É. Seu vinho, suas regras. Você faz o que você quiser. Agora, é o ideal? É adequado? Não. Existem vinhos adequados para isso. Exato. Aí a gente tem uma categoria de vinhos que a gente chama os vinhos ice. Normalmente tem ice no nome, então a gente tem muitos espumantes ice. Inclusive, eles são voltando pra feitos- França mesmo, que surgiu com a Moët, né? Então, a gente tem os principais Isso. champanhes. Eles observaram um tipo de… no verão francês, muitas pessoas… Calor mediterrâneo. Muitas pessoas colocando o gelo nos vinhos. E percebeu ali um nicho de sucesso para a produção de champanhes adequados para serem colocados gelo, por exemplo. Provence Perfeito. também, rosé com Né? gelo. Então é um estilo de vinho. Porque aí o vinho vai vir mais concentrado um pouquinho. Uhum. E quando colocar o gelo, que ele normalmente dá uma diluída no vinho, ele não vai perder as características, ele não vai ser prejudicado. O que acontece? Se a gente coloca gelo num vinho tradicional, vai dar essa diluída. Aí, uma sensação aguada. É, né? Isso. Então isso pode acabar atrapalhando a percepção do vinho. Né? Vai estragar o vinho, não vai acontecer nada disso. Se você curte, fica à vontade, entendeu? A gente gosta muito de fruta congelada. Isso, a gente Eu não pensei que você ia recomenda. falar, a gente gosta muito de você. A gente gosta muito de você, mas a gente não indica. Mas essa dica da fruta congelada é perfeita. Perfeita. Porque aí a fruta, ela não vai descongelar, não vai dar essa aguada no vinho, não vai dar essa diluída. Agora, Se for você uva tiver… ainda, né? Uva, você pode pôr uva branca no vinho branco. Você muito pode pôr bom. frutas vermelhas Morango. Morango É. no ótimo. rosé. Aí já virou uma coisa que eu amo, que é a claricô. É. Já virou Nossa. um drink, já. Mas é muito legal, você pode fazer isso. E qual que é a tendência da fruta? Na verdade, ela incha. Então, ela não vai diluir o seu vinho. Ela vai inchar porque vai entrar um pouquinho. Depois, para você comer, vai entrar um pouquinho de vinho. Você pode comer numa boa, que é uma delícia. Mas a gente dá essa dica. Porém, atire a primeira pedra quem nunca colocou gelo no vinho. Por isso que eu perguntei, gente. Porque eu já coloquei. Eu também. Todo mundo já colocou. Você tá bebendo. Marina, precisa- não nega que você colocou. Eu tenho certeza. Eu já coloquei, gente. Você tá ali bebendo. Sabe outra coisa que funciona, que é legal, que eu tenho em casa? Aqueles gelinhos de silicone. Aham. São Pedras de ótimos. gelo de silicone, porque aí não vai diluir. A água não vai sair, não vai aguar Legal. seu vinho. É. Então fica legal, e fica até bonito, fica divertido. Mas você sabe que até recentemente eu li um artigo que em certos locais de Provence, no verão mesmo, muitas pessoas estavam colocando no rosé gelo. Uhum. Então, se é uma tendência que agora a nova geração, os novos bebedores de vinho estão curtindo fazer, por que é errado? O vinho é dele. É. Entendeu? A gente entende, a gente estudou assim, mas assim como o mundo do vinho muda e expande, são muitas coisas a toda hora, a gente também tem que acompanhar tendências. Do mesmo jeito que falar, não posso tomar vinho no copo, isso aí fica para um outro videocast. Mas o vinho é seu, se você quer colocar gelo, coloca. Eu mesma estava na praia recentemente, mais de 40 graus. Eu já coloquei na Dá. praia também. Gente, é isso. O baldinho de gelo não foi suficiente. Eu tochei o gelo também no meu vinho. Exato. Porque eu tava na praia, era um vinho branco. Eu queria ele mais fresquinho. Tava difícil tomar ele numa temperatura não adequada. E eu coloquei.
é aquela coisa, no momento que eu tô bebendo, eu tô me divertindo, tô na praia, tô de Isso, boa. Perfeito. Você não tá fazendo um julgamento profissional daquele vinho. Não, imagina. A gente tá querendo beber e curtir o momento. Então, assim, a gente vê certas coisas igual colocar gelo no vinho tinto. Aí meu coração dói. Aí meu coração. Aí cai uma árvore na Amazônia, entendeu? Acontece alguma coisa, velho. Porque assim, dói. Não, dói, de verdade. Fica mais difícil de lidar, fica mais difícil. Eu tô sendo dramática, mas assim. Não, fica mais difícil Mas de aceitar. é um drama compreensível, porque a gente, nesse caso, diferentemente da uva, diferentemente do gelinho de silicone, diferentemente de congelar o próprio vinho, porque é dele, o congelamento é dele, o ponto de congelamento é dele, a gente vai estar adicionando água, e a partir do momento que adiciona água, a gente está diluindo aquela bebida. Então ele vai se perder. E também aquilo que eu falei, a gente tá anestesiando as papilas, né? O vinho tinto, ele precisa de um pouco mais de temperatura para se revelar. Se a gente deixa ele muito gelado, quantas vezes a gente deixou já em casa com os amigos, deixou o vinho na geladeira há muito tempo, na hora de abrir tava muito gelado. Aí fica todo mundo com a mãozinha assim no vinho, dando um abracinho no oração, vinho. né? Em oração, pra dar aqui. uma esquentadinha no vinho. Porque a hora que coloca na boca, não tá percebendo nada. Pô, não senti gosto, não senti aroma, não senti nada. Aí perde um pouco a razão de ser do vinho, né? Você tá só bebendo uma coisa gelada, sem gosto, sem sabor, sem nada. Então, perde a graça. E aí é legal, por isso que é tão importante a gente ter uma temperatura. Minha opinião pessoal, gelo no vinho, pra mim, pra espumante, vinho branco, vinho rosé, quando você tá num local que tá muito quente, igual aqui, a gente tá no ar-condicionado. Então aqui, pra mim, eu não colocaria gelo. A gente tá em Vitória com vinho tinto? Sim, no ar-condicionado. Vitória também pode. Agora, eu acho que é muito mais tranquilo do que pegar um vinho tinto, por exemplo, dos Singulares, que a gente tem um clube que traz muitas vezes vinhos mais complexos, e colocar gelo naquele vinho. Não, aí… Entendeu? São propostas também, né? Aí chama assassinato, realmente Temos questões de proposta. Por isso, gente… Pensa antes um pouquinho, eu vou tomar daqui a pouco. Já põe ele na portinha da geladeira. Já vai ajudar muito, né? É a regra da meia horinha. A regra da meia horinha da geladeira vai evitar essas dores de cabeça. De gelo é ainda mais rápido. Às vezes você chega no restaurante, tá com vinho na temperatura ambiente, quente. Coloca no baldinho de gelo, dá uma sacudidinha, 15 minutinhos, o vinho tinto pede já aquela tá parte de água embaixo, né? Para os dias de calor, Marina precisa de 2 baldes, né? Um com gelo e outro pro pé. Excelente, um inside joke que você trouxe agora, mas agora tem que explicar. É porque em uma live… a gente tava falando sobre vinhos refrescantes e tudo. Aí Marina falou… Quando você não tá perto da praia, você pode arranjar um baldezinho e colocar o seu pé. É porque, gente, é muito gostoso sentar na beirinha da piscina, ficar com o pezinho refrescante e tomar um vinho geladinho. E aí eu falei, não tem piscina, não tem praia, não tem mar pra beijar seu pé. Pega um baldinho, entendeu? Põe o pé no balde. O máximo que vai dar vontade de fazer xixi. Exatamente, vai ser chato nesse momento. Deixa a toalha do lado pra pisar quando sair no banheiro. Mas, gente, entendeu? Seja feliz, seja feliz. É um momento de refresco, de descontração. E eu acho que atende. Ela falou com tanto amor. Pezinho no balde, taça pra cima. Tá tudo certo. É isso aí. No final, beber vinho, acertar a temperatura é o momento, né? E, gente, adequar. Entre o vinho muito quente e o vinho muito frio, vai do muito frio, deixa ele esquentando na taça. Perfeito. A sua percepção vai ser mais bacana. Tenta adequar na temperatura indicada para cada exemplar. A gente acabou não falando, né? Mas os tintos leves, você pode variar de 13 a 15 graus. Um corpo médio ali em torno de 15, 16. 16 é ótimo. E os encorpados entre 17 e 19 graus vão ser uma experiência extremamente adequada. Não tem o termômetro para saber a temperatura do vinho. Igual a Sibeli falou, vai deixando ali, deixa ele mais fresquinho e vai experimentando, ele vai mudando um pouquinho. Você entende em que momento ele ficou mais adequado também. Você não precisa ficar com o termômetro dentro dele, não. É só perceber, ele não tá muito quente, ele já vai estar melhor, né? Eu acho que o problema é ele tá quentão. E aquela taça fica até esbranquiçada, é porque tá muito gelado, entendeu? E é por isso que eu falei, tipo, quando lá na Itália, lá na França, quando a gente falava de vinhos que eram para passar a proposta do vinho, eu falei o quê? Champanhe não estava trincando, como aqui a gente gosta de tudo trincando. Ai, canelinha de pedreiro. Itália, os vinhos tintos, eles refrigeravam. Eles colocavam num baldinho de gelo o próprio Barolo.
Então, mas por que não temperatura ambiente? Porque eles sabiam a temperatura que eles queriam. Então, eles colocavam um pouco, tirava, colocava um pouquinho ali no balde. Então, acho que isso é muito interessante, você entender qual é a proposta. Acima de tudo, como diz Marina com o seu pé no balde, se divirta. E uma outra dúvida, onde eu posso descobrir se eu não sei onde é a temperatura? A ficha técnica do vinho, pessoal. Perfeito. No nosso site, no nosso app, sempre tem essa informação. Então é só dar uma olhadinha na ficha que você já mata a pau, já sabe exatamente o que fazer. Aqui, ó, a gente tá na temperatura extremamente adequada para esse tinto mais encorpado. Estamos no ar-condicionado, a temperatura se adequou perfeitamente. A nossa temperatura ambiente tá ótima. Tá E maravilhosa. o vinho que também já foi refrigerado, estamos aqui degustando. Ele vai, né, tá mudando a temperatura, tá abrindo as notas, tá maravilhoso. Um espetáculo. Espero que vocês tenham aprendido. Se ficou alguma dúvida em relação à temperatura do vinho, pergunta pra gente, vai ser um prazer imenso te responder. Manda pra gente nas nossas redes sociais, perfeito. nos comentários aí. A gente quer ouvir você. E fica aqui porque vai ter muitos outros episódios, tirando dúvidas. Sejam das dúvidas que você acha que não é dúvida, ou tem vergonha de perguntar, achando assim, não vou perguntar isso. Eu pergunto no seu lugar. Trouxemos a Isa. A Isa é a pessoa que vai, assim, interceder por você. Presta atenção, olha que maravilha. Meninas, muito obrigada. Foi incrível, gente. Obrigada. Mais Adorei. uma vez, Isa, muito obrigada. Então manda ficar aqui. O lugar é seu. É o lugar meu. é seu. Pessoal, valeu por assistir até aqui, escutar a gente também. Deixe suas dúvidas, recomendações. Marque a gente se você estiver assistindo a gente. Com a sua tacinha de vinho, vai ser um espetáculo. Um beijão, um tchim-tchim também pra esse aqui. Vamos encerrar direitinho com o tchim-tchim. Sempre.